Avivamento não é correr. Avivamento não é pular. Avivamento não é rodar, mas sim se arrepender dos seus pecados. Avivamento, queridos pais do Senhor Jesus, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui nosso primeiro vídeo. Estamos aqui com o propósito de crescimento de conhecimento, para que vocês possam crescer no conhecimento, como Paulo fala aos Filipenses, capítulo 1, verso 9, que ora para Deus, ele fita para os filipenses crescer no amor e em total conhecimento, e assim nós estaremos com o propósito de trazer para vocês o total conhecimento bíblico, trazendo estudos e devocionais para a edificação da igreja. Amém? Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre o avivamento, o tão esperado avivamento. Avivamento esse que nós pensamos ser algo prático e fácil, algo que vem como uma carta na manga. E se eu disser que, de fato, é uma carta na manga, como de um mágico, quando pega pessoas à surpresa. Quando nós falamos sobre o avivamento, nós falamos exatamente sobre a metanoia, que é o que acontece quando uma pessoa se arrepende. E quando uma pessoa se arrepende, ela gera dentro dela o famoso metanoia. De fato, é a mudança de mente. E quando nós falamos sobre o avivamento, é exigido, não tem outra forma, mas sim, é exigido a mudança de mente. Precisa de um arrependimento. Você precisa se arrepender e saber exatamente o que você está fazendo ali, o que o cristianismo quer te levar a fazer e o que Deus ele quer levar você a fazer. Se é para se arrepender, que de fato é, não tem outra forma, você precisa se arrepender e depois disso você busca o avivamento. Avivamento não é correr. Avivamento não é pular. Avivamento não é rodar, mas sim se arrepender dos seus pecados. Você precisa, com isso, viver o que o Senhor está mandando. Outrora, você andava com os filhos da desobediência, como Paulo fala aos Efésios, mas agora você caminha na luz, como Jesus mesmo fala nos Evangelhos. Você venha a andar em harmonia com o Pai. Isso é difícil de fato, mas o que ele está dizendo aqui é que você venha a confrontar a si mesmo com um novo pensamento e uma metanoia agindo em sua mente, que agora você caminha na luz. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você viva em harmonia com o Espírito Santo, em harmonia com o Cristo, harmonia com Deus. A vontade de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. Todos se arrependendo e sendo salvos, acontece um avivamento em massa. Porque um avivamento vem de um coração arrependido. E se um coração está arrependido dos seus pecados, ele começa a mudar as ações a qual ele faz. Se um homem mata, hoje não mata mais. Se um homem roubava, hoje ele não rouba mais. Então, dentro da mente dele, há uma metanoia. E se há uma metanoia, e se há algo para viver novamente, e se há algo para viver dessa hora agora, nós vemos que há um avivamento para essa pessoa. Há um avivamento acontecendo, meus irmãos. Então, quando você percebe que o avivamento não se trata de correr, não se trata de simplesmente chorar na igreja por ter entoado um louvor que você conhece e te lembre a infância. Não é exatamente isso. O avivamento vem através de o arrependimento dos pecados. Se você se arrepende dos seus pecados, se você não faz exatamente o que você fazia antes, se você não pratica as coisas que antes você fazia, e com decência e domínio próprio, hoje você faz as coisas que o Senhor manda. Você faz as coisas que as Escrituras Bíblicas mostram que deve fazer. Então assim, dentro de você, há um avivamento acontecendo. Não é por você correr, não é por você gritar ou até mesmo pular. Não. O avivamento vem através do seu arrependimento. O avivamento vem através da palavra ministrada. A palavra ela pode ser dura ao seu coração, mas ela cura. A palavra ela pode ser dolorosa ao seu coração, mas ela liberta. Então veja que o avivamento ela vem através de dor. O avivamento ela vem de coisa avivada, de coisa viva. O que vemos hoje para ser vivido é o Evangelho. E se vivemos o Evangelho, estamos sendo avivados. Se vivemos o Evangelho, assim, estamos avivados. Se você busca o avivamento, então eu quero te dizer
e te encorajar a buscar esse verdadeiro avivamento, que é o arrependimento. E como você pode dizer que vive o avivamento se você não conhece a palavra do Senhor? Então eu quero te encorajar a viver o Evangelho e a conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Deus a qual te chamou. O Deus que te chamou, Ele é digno de boa obra. O Deus que te chamou, Ele é digno de perseverança. Então persevere na presença do Senhor e seja edificado poderosamente em sua vida. E seja edificado em sua vida espiritual. O que Deus quer é que você venha e seja como Cristo. Você sendo como Cristo, você de certa forma não está exatamente anulando a lei da carne. Você não está exatamente anulando a sua natureza humana. Você não consegue anular nesta forma. É impossível você anular por completo a ação da natureza humana. É impossível. Se você olha, você peca. Mesmo que você saiba que é pecado e não quer, mas você olha, o seu coração enche de fervor e sentimento. Se a palavra do Senhor diz, aqui é pecado, então você precisa fazer alguma coisa. Ah, mas eu cresci no meio evangélico. Se você cresceu no meio evangélico, eu devo te dizer que você precisa sentir no seu coração. Você precisa sentir no seu coração o verdadeiro arrependimento. Porque filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Então, ao decorrer do tempo, se você não se arrependeu e você quer viver esse avivamento, então eu quero te encorajar a viver o que a palavra do Senhor diz sobre este avivamento. Efésios capítulo 1, verso 13 vai nos dizer: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo da promessa só chega até você quando você pratica exatamente o que Paulo está falando aos Efésios. De início, ele diz, quando você ouve o Evangelho, quando você ouve e crê na palavra, quando você ouve e crê na palavra da verdade. Quando a palavra está sendo apregoada para você e você ouve essa palavra e crê nessa palavra do Evangelho, então você entende o Evangelho e sabe o que é pecado e o que sabe o que é verdadeiramente preciso para ser uma pessoa avivada. Então, quando você conhece exatamente o que é ser avivado, o que é preciso para ser avivado, vem agora a promessa de Deus para você. Foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, ele vem em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas estão ouvindo, no capítulo 1, a ordem de Jesus Cristo para ficarem e orarem. E quando eles começam assim a praticar aquela ordenância, fiquem em Jerusalém, como foi dito nos evangelhos, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E quando eles ficam, eles creem na palavra. Então quando vocês ouvem a promessa do Senhor, o Espírito Santo da promessa, e já vou falar e ir encerrando, o Espírito Santo da promessa vem até você, vem dentro de você, quando você começa a praticar o que inicialmente o versículo 13 está dizendo. Você ouve e crê na palavra da verdade. Quando você ouve e crê na palavra da verdade, é porque foi pregada para você e você escutou e creu. Quando você escutou e creu, você está entendendo. E você está agora convicto de que pecou, convicto de que está caminhando em uma vida que está te levando ao inferno. Quando você se trata disso, você crê no Evangelho da verdade. A verdade é que você está fadado à morte. A verdade é que você está fadado a morrer. Você vai morrer. Mas o que está tratando disso aqui é para onde você vai e aonde nós vamos entrar daqui a pouquinho na promessa. É onde você vai. Mas voltando exatamente aqui no Evangelho que você ouve e crê na palavra. Se você ouviu é porque pregaram para você. E se você crê no Evangelho da verdade, o Evangelho te salva. Como diz, o Evangelho que os salvou. Quando o versículo 13 diz o Evangelho que os salvou é porque você escutou, creu. E por crer nesse Evangelho da verdade, e quando você é salvo por esse Evangelho, dentro de você há o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa?
que quando vemos o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles creram na palavra que Jesus Cristo ensinou a eles. Eles creram no ficar em Jerusalém. Por isso eles praticaram. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando isso aqui acontece, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Estou chegando até aqui para que você possa entender que para você ser uma pessoa avivada, é preciso assim conhecer. É preciso você conhecer e viver. Quando você crê e passa a viver, você é um avivado. Por isso que Paulo vai falar dizendo: aquele que vive do altar, também coma do altar. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo que você precisa viver do altar, daquilo que tu prega. Se você prega, então você vive. Avivamento, de outras formas ditas nas igrejas, não é você chegar e chorar ali na igreja por conta de um louvor entoado nas bocas das pessoas. Na verdade, avivamento verdadeiro é você se arrepender dos seus pecados e começar a viver conforme as Escrituras bíblicas. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é nada mais, nada menos que uma mudança de mente. As pessoas que antes, como Pedro está ali à frente, estava pescando como antes mesmo ele fazia, e depois de se colocar como uma pessoa que não conhece Jesus e assim colocar Jesus sozinho em um ambiente, sozinho pessoas por ele ali, Pedro ele se coloca contra Jesus. E quando ele se coloca contra Jesus, ele está virando as costas para Cristo. E quando se vira as costas para Cristo, não há outra palavra a não ser pecado, que quando você se coloca contra o Cristo do cristianismo, você está se envolvendo em tamanho pecado. Em todas as palavras, se você se envolve em converter o seu pensamento de dizer eu não vou estar perto de Cristo, é de fato quando você fala isso, está se colocando contra o próprio Cristo. E não tem outra forma a se expressar a não ser falando do pecado. Então quando Pedro ele volta às práticas pecaminosas, ou melhor, quando ele volta às práticas que outrora fazia, nós vemos que quando ele volta a fazer essas coisas, volta ao antigo eu. Perceba que quando Jesus chega até Pedro, ele chama da mesma forma que inicia o chamado de Pedro. Quando vemos isso, quando vemos o iniciar de Pedro, vemos que Jesus, quando chega a Pedro, chama ele exatamente de Simão, Jonas. Simão, filho de Jonas, quando ele estava pescando. Então, quando você olha, quando ele volta às práticas que outrora fazia, você vê exatamente o que acontece com Pedro voltando às coisas anteriores. Quando Jesus chega até Pedro e vê Pedro fazendo as coisas que outrora ele fazia, ele exatamente está vendo Pedro no início da caminhada de Pedro. Você vê quando Pedro vê Jesus chamar ele, você vê que Pedro escuta Jesus chamar de uma forma inédita, que é quando Pedro escuta Jesus falando. Quando Jesus chega até Pedro e diz: Simão, filho de Jonas. Então, quando ele faz isso, ele está mostrando quem ele é naquele momento. Quando Pedro ele se volta para as coisas que outrora ele fazia, voltando a fazer as coisas de pescador, ele está dizendo que está voltando às antigas práticas. E quando ele volta às antigas práticas, ele está voltando ao antigo eu. E Jesus ele mostra exatamente isso para Pedro. Pedro, você está voltando para as suas antigas práticas. Está voltando para as antigas práticas, então devo te lembrar que antigamente você era Simão, filho de Jonas. Eu não estou dizendo que Pedro ele teve a mudança de nome, não. O que eu estou dizendo é que Pedro ele deveria se lembrar o que outrora ele fazia e que agora ele estava fazendo. E quando Jesus chega até ele dizendo Simão, filho de Jonas, é a mesma coisa que ele está dizendo bem assim: Pedro, lembra do que você fazia antes de eu chegar na sua vida? E volta a fazer as práticas outrora que ele fazia, ele está voltando à vida do eu anterior. E o que acontece é que quando Jesus chega até Pedro e mostra exatamente aonde ele errou e aonde ele está nesse momento, que é no antigo eu, nas práticas do antigo eu, ele mostra a palavra de arrependimento. Pedro, tu me amas? Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Então ele está mostrando ali uma palavra de confronto para Pedro. Quando ele conhece a palavra de confronto, quando ele conhece a palavra de conserto, assim ele está sendo avivado, se assim
ele começa a caminhar conforme as palavras de confronto está mandando ele viver. E quando Pedro ele começa a viver exatamente essa palavra que foi de início meio que difícil para Pedro, ou melhor, vou arredondar, muito difícil para Pedro. Ele simplesmente veio com essa palavra difícil para Pedro. Pedro, você me ama verdadeiramente? Então faça o que eu mandei você fazer. Pedro, você me ama verdadeiramente? Então esqueça o que você antes fazia e agora comece a fazer para a glória de Deus. Como Paulo mesmo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então Pedro, agora você não faz mais as coisas que outrora você fazia. Então você precisa se reerguer. E agora você, com a mente mudada, você possa levantar pessoas. E assim Pedro começa a orar com as pessoas que estão ali. Em conjunto, todos no mesmo lugar, começam a orar. Que foi um mandamento, que foi um ensinamento de Jesus. Quando outrora ele dormia, agora ele precisa estar acordado. Quando outrora ele não conseguia ficar acordado, agora é necessário ficar acordado. Então quando Pedro ele estava dormindo antes no Getsêmani, hoje em Atos dos Apóstolos, ele precisa estar, de certa forma, acordado para o Evangelho. Então quando ele está acordado verdadeiramente, ele começa a viver o Evangelho. E quando ele começa a viver o Evangelho, ele dobra os joelhos e começa a orar junto com a pessoa. E quando eles se colocam de joelhos para orar, quando Pedro ele se coloca com a igreja de joelhos para orar, eles buscam o Espírito Santo, pedindo a Deus o Espírito Santo. Percebam, eu não estou fugindo do tema, que é sobre o avivamento. E não há avivamento sem metanoia. Não existe avivamento sem metanoia. E a própria metanoia não vem em torno sem um arrependimento. Se você tem um arrependimento, é por conta de uma metanoia. E se você tem uma metanoia em sua vida, existe um avivamento no seu coração. Esse avivamento vem da palavra que foi entoada no seu coração. Foi entoada no coração de Pedro. Pedro, quando ele estava com Jesus, novamente citando ele, Pedro, quando estava com Jesus, Jesus falava, tu me amas. A palavra de confronto veio ao coração de Pedro. E quando veio ao coração de Pedro, veio o arrependimento. Que outrora era somente com choros, e hoje é por consciência. Outrora, quando Pedro estava negando Jesus e o galo canta, ele chora. Mas agora é por consciência, é por palavras de confronto. Quando vemos no Antigo Testamento, Davi, ele só viu o pecado à frente dele quando o profeta colocou o dedo no nariz dele e disse, tu pecou. As pessoas que são avivadas, na maioria das vezes, são as pessoas que pregam. As pessoas que pregam são as pessoas que vivem. Não estou falando aqui que todas as pessoas que pregam vivem, mas sim que as pessoas de boa conduta, se entenderam o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, se entenderam verdadeiramente, então essas pessoas vivem. E se vivem, verdadeiramente essas pessoas são avivadas. A base é essa. E assim finalizando, para você ser avivado, é preciso você se arrepender. Não há louvor ou culto de louvor para você ser avivado. Não existe avivamento em uma igreja em que não se prega a palavra. Não há avivamento em igrejas que dizem que o louvor é mais prioridade que o momento da palavra do Senhor. De fato, o louvor é muito importante na igreja, porque ali entregamos o nosso sacrifício em adoração. Mas aprendemos de Cristo e sabemos quem verdadeiramente é aquele a qual nós estamos adorando. Amém, queridos? Então, se você não é cristão, eu quero te convidar a viver verdadeiramente esse avivamento, se arrependendo dos seus pecados e vivendo o que Cristo tem para você, uma vida santa e purificada pelo sangue do Cordeiro. Se você entendeu até aqui, deixe seu like e compartilhe para o seu irmão para que ele possa ser também edificado. E mande também para aquele jovem ou aquela pessoa na sua família que não é cristão, e que você quer que essa pessoa entenda verdadeiramente o que é avivamento e quer que ele entenda verdadeiramente a posição dele no mundo espiritual, mande para ele para que ele possa ser edificado e para a glória do Senhor seja salvo pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe.